Queridos, nós queremos avançar no assunto que começamos na reunião passada. Eu não sei se todos estavam aqui, mas eu espero que os que estiveram aqui se lembrem daquilo que nós falamos, daquilo que nós compartilhamos. E estávamos compartilhando na questão de honrarmos ao Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. Essa é uma promessa do Senhor que está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Aliás, vamos repetir essa promessa. Eu espero que você memorize e que você pratique essa promessa para que Deus cumpra aquilo que Ele está dizendo nessa promessa. Essa é uma promessa condicional, ou seja, você vai fazer aquilo que a palavra de Deus está dizendo, e então Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Podemos falar juntos? Falem comigo. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós mencionamos aqui na reunião passada que longe, muito longe de querermos fazer uma apologia ao evangelho da prosperidade, nós queremos ter o equilíbrio da palavra de Deus. O evangelho da prosperidade, na realidade, ele acaba levando a cada um a se tornar avarento, a se tornar o centro e não o Senhor. Mas é um fato também que a palavra do Senhor nos promete promessas mesmo de Deus, para que sejamos próximos no nosso caminho. E é no caminho mesmo material, mas tem um objetivo, o objetivo do reino. Quando nós lemos, isso nós vimos muito, comentei bastante na reunião passada, mas Paulo ele vai falar aos irmãos em Corinto, na segunda carta dele, no capítulo 9, há muitas ênfases ali nessa questão. E ele diz que é a vontade de Deus que nós tenhamos pouca suficiência. Vocês lembram lá o que está escrito? Às vezes nós achamos que é pouca, né? Mas o que diz lá? Alguém se lembra da palavra? Alguém falou aí, ó. Ampla suficiência. Para quê? Para que você seja avarento? Não. Para que você possa superabundar na generosidade. Para que você seja um mordomo do Senhor, que vai distribuir as riquezas que Deus porventura colocar nas suas mãos, para que você possa levar algo para que o reino de Deus avance, e para que você seja bênção na vida das pessoas. Eu espero que esse mês que passou você tenha praticado essa palavra, e aqueles que não ouviram, eu peço que voltem, está lá, o nosso irmão gravou, está lá no canal Os Irmãos, RJ, entra lá, ouça essa palavra. Eu tenho absoluta certeza que vai abençoar a sua vida. E se você que ouviu, eu espero que tenha passado esse mês e você já tenha praticado essa palavra. E uma das palavras importantes que nós falamos ali, não é a questão da generosidade. A palavra do Senhor nos incentiva a ir nesse sentido. E quando nós falamos honrar ao Senhor com os nossos bens e com as primícias da nossa renda, como é que nós podemos honrar? Eu disse a vocês que eu orei ao Senhor há muitos anos atrás, e Deus então me deu 5 chaves. E na reunião passada eu compartilhei 2. Eu espero, nesse pouquíssimo tempo que nós temos aqui, eu consiga falar as outras 3. Eu vou ser muito breve naquilo que eu estou falando, por causa do tempo, e muitas coisas eu creio, e vou confiar no Espírito Santo. Eu vou apenas proclamar algumas coisas sem explicar muito, mas que o Espírito Santo possa fazer a compreensão aí no seu coração, possa confirmar no seu coração. Quais são as 5 chaves? A primeira delas nós já vimos, nós precisamos ter uma disposição correta no nosso coração. E isso passa por algumas coisas. Primeiro, que nós devemos escolher servir ao Senhor e não a Mamon. Segundo lugar, que você precisa ter uma consciência de que você é um mordomo daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você precisa mudar essa chavinha na sua cabeça aí, de proprietário para administrador de Deus. Ele que coloca nas nossas mãos todas as coisas.
E nós estamos administrando e devemos ser fiéis na administração. Terceiro ponto, né, ter essa disposição correta é guardar o nosso coração de algumas coisas. Da avareza, do desejo de enriquecer, o amor ao dinheiro e não confiar nas riquezas. Precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão, o quê? Acrescentadas. Então essa é a primeira chave. Você e eu precisamos ter um coração correto nessa questão das finanças. Quando nós fazemos isso, o coração correto diante do Senhor, bênçãos e mais bênçãos começam a vir sobre as nossas sobre as nossas vidas. E também sobre os demais, aqueles aos quais Deus colocou na nossa convivência. E a segunda chave é praticar a generosidade. Dai e dar-se-vos-á. O quê? Boa, medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão. A alma generosa prosperará. Mais bem-aventurado é dar do que receber, disse o Senhor Jesus. Queridos irmãos, aqui está uma chave maravilhosa, que vai abrir as bênçãos de Deus na sua vida nessa questão financeira. E mais, você será resposta de oração para muitas pessoas. Que a sua generosidade seja a resposta de Deus à oração das pessoas. É tão maravilhoso que alguém está orando, confiando no suprimento de Deus, e você é aquele canal, você é aquele instrumento de Deus que chega ali com aquela generosidade, e a sua generosidade é a resposta de oração àquelas pessoas. Eu poderia dar muitos depoimentos para vocês, de como Deus já me abençoou e me deu essa graça de ver que a minha generosidade está sendo resposta de Deus à oração dos outros. E como nós lemos em 2 Coríntios capítulo 9, leia, decore esse texto aí. A sua generosidade faz com que Deus receba ações de graça daqueles que daqueles que recebem essa bênção da sua parte. E mais, a palavra de Deus fala que eles começam a orar a seu favor, com grande afeto. Não é bom isso? Não é maravilhoso? A palavra do Senhor, ela é tão maravilhosa e nos diz, irmãos, que se nós retemos mais do que é justo, ser-lhe-á por pura perda. Você já pensou nisso? Você está retendo a sua generosidade, sabe o que vai acontecer? Isso vai ser perda para você. Eu acho que tenha ficado claro, deixa eu citar aqui rapidamente. Nós não estamos debaixo da lei, irmãos, mas debaixo da graça. Eu sei que muitos dos irmãos aqui têm ainda a mentalidade de dizimista. Amém, que bom que você separa seus 10%. Mas que a sua mentalidade não seja de estar debaixo da lei, que não faça isso por lei, mas que você faça isso motivado pelo amor e da graça de Deus de dar. Você não está mais debaixo de maldição. Nós cantamos aqui, nós lembramos na mesa do Senhor que alguém foi no nosso lugar na cruz. Ali na cruz, uma das coisas que Jesus trocou conosco foi o quê, irmãos? Ele levou sobre si o quê? Dores, nosso pecado, mas diz lá que Ele assumiu a nossa maldição, para que fôssemos abençoados. A lei era isso, se você não cumprisse a lei, você estava amaldiçoado. Mas louvado seja o nome do Senhor. Romanos, eu tenho estudado Romanos, alguns aqui estão estudando lá comigo, né? Todos os dias. Romanos é tão claro, nós não estamos debaixo da lei, nós morremos em Cristo, não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então que você, se você quer separar seus 10%, separe sim, faça isso. A lei era 10%, então você seja mais, inclusive. Mas que a motivação seja a graça de Deus, o amor de Deus. Você não está pagando dízimo, você não tem que pagar dízimo, você tem que ser generoso. Você tem que usar a sua generosidade. E que Deus, né, possa te abençoar nisso. Essa é a segunda chave, generosidade. E tem mais 3 chaves que hoje nós vamos tratar delas. A terceira chave é que
nós devemos observar os princípios de Deus no canal de suprimento que Ele nos deu. Ou seja, nós precisamos honrar ao Senhor no nosso trabalho, no trabalho das nossas mãos. Você precisa honrar ao Senhor assim. Quarto, e aqui muitos de nós, numa situação difícil econômica no país, né, talvez a gente precisa pedir muita ajuda de Deus. Quarto é, a ninguém deveis coisa alguma. Essa é uma chave. Romanos aqui nos diz isso, a ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor. A sua dívida está sendo só o amor ou está devendo lá? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E a quinta chave é buscar a integridade. Você e eu precisamos ser íntegros nessa questão de finanças. Não dar lugar à desonestidade, ao suborno, ao lucro com fraude, ao engano. Não roubar. Nossa, irmão Billy, que é isso? Falar isso no meio da congregação? Está escrito na palavra de Deus, Efésios capítulo 4. Aquele que roubava, não roube mais. Antes, faça o quê? Trabalhe com as próprias mãos e ainda tenha com que acudir ao necessitado. Alguém só deixa de ser ladrão, não é quando ele para de roubar não, viu? É quando ele parou de roubar, mas ele começa a trabalhar. E não só a trabalhar, ele ainda tira do bolso dele e acode ao necessitado. Essa é a transformação. Quando nós estamos vindo para o Senhor, nós queremos ser transformados. Uma das áreas é essa. Vamos honrar ao Senhor, então, com essa terceira chave. Nós queremos honrar ao Senhor no canal de suprimento que Ele nos deu, no nosso negócio, ou no nosso emprego, naquilo que Deus nos deu para suprir as nossas necessidades. Eu queria começar e citar para você 1 Coríntios, capítulo 10, 31, diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Você pode repetir isso? Fazer tudo para a glória de Deus. Isso inclui seu trabalho? É tudo, né? Faça o seu trabalho para a glória de Deus. O primeiro ponto nessa questão que eu quero te lembrar é que o trabalho, ele veio antes da queda. Você se lembra disso? Deus mandou o homem arar o jardim, guardar o jardim, antes dele cair ou depois que ele caiu? Foi antes. Ou seja, esqueça essa ideia de que o trabalho é a maldição. Não, o trabalho é a bênção. A maldição foi o suor do seu rosto, mas o trabalho é a bênção. O trabalho é a bênção. O sono do trabalhador é muito bom. O trabalho ele veio antes da queda. Mas por causa da maldição, veio cardos e abrolhos, veio o suor do rosto, veio tantas coisas terríveis. Mas Deus nos chama então, que nesse canal de suprimento que é o nosso trabalho, nós possamos honrar o Senhor, e Ele é uma bênção para nós. Quem é o seu patrão? Quem é o nosso patrão, irmãos? Aleluia! O Senhor é o seu verdadeiro patrão. Colossenses capítulo 3, 23. Eu vou lendo as passagens mais rapidamente, não vou esperar você talvez acompanhar. Se você for rápido, acompanha aí. Se não, preste bem atenção, para a gente ganhar tempo. Colossenses 3, 23 diz assim: servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Alguns já ficam com a antena ligada aí, né? Enquanto seu chefe está lá perto de você, você está trabalhando. Mas e se quando ele não estiver? Obrigado, está me dando uma boa notícia aqui. Eu não vou contar o que ele falou não, mas eu vou falar, né? Ele falou, gaste mais um tempinho aí. Ó, tá. Amém? Aprovam o que o Silas falou aí, né? Tá bom, então tá bom. Obrigado, irmãos, pela paciência, porque o tempo está muito curto mesmo, né?
Mas aqui diz, servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Prestar atenção aqui, o nosso trabalho, principalmente para nós que somos empregados, está dizendo, olha, você deve fazer para o Senhor. Aqueles que são jovens, mais jovens aí, me ouçam nisso. Você deve fazer o seu trabalho como se estivesse fazendo para o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Você pode gravar bem isso no seu coração aí, na sua mente? No seu trabalho, quem é o seu patrão é o Senhor, não é aquele que te contratou, aquele que Deus usou para te dar o emprego, para abrir as portas, mas é o próprio Senhor. Como é que você está fazendo? Você está honrando o Senhor com isso? Queridos irmãos, eu sinto em dizê-los, eu já estou aposentado, mas continuo trabalhando, mas eu já trabalhei com muita gente. E sempre em posições gerenciais. E eu quero te dar uma notícia triste, que eu espero que não seja você. Espero que você não esteja nessa situação. Mas eu já gerenciei muitas pessoas, cristãs e não cristãs. E muitas vezes, os não cristãos, que não têm o Senhor, faziam um trabalho muito mais dedicado do que aqueles que eram cristãos. Não é triste isso? Isso não honra o Senhor. Isso não está lá honrando ao Senhor nessa questão de finanças, nessa questão de mordomia. Aqui a palavra do Senhor é: façam de todo o coração. Quando você faz de todo o coração alguma coisa, eu tenho certeza que você vai fazer, sabe o quê? Não melhor do que os outros, mas com certeza é o melhor que você pode fazer. E é isso que você tem que colocar no seu coração. Os jovens que estão aí na carreira profissional, esse é um segredo importante. Dê o seu melhor. Sempre na minha vida eu fiz isso, queridos. Eu posso dar esse testemunho, esse depoimento. E Deus me honrou por causa disso, porque eu fui muito abençoado na minha vida profissional, ainda sou. Eu fiz o meu melhor. Não é que eu queria ser o melhor, mas o que eu podia, que estava ao meu alcance, eu fiz o meu melhor. Faça um pouco mais. Faça além daquilo que é solicitado a você. Você vai ficar surpreso como isso vai render frutos para você. Faça de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas. Se você está fazendo para o Senhor, você vai ter a consciência: eu vou fazer o meu melhor. Não é verdade? Faça para o Senhor. Havia em Daniel um espírito maravilhoso. Alguém saberia dizer qual é o espírito? Uma palavra que caracteriza esse espírito de Daniel. E talvez você devesse orar hoje para Deus te dar esse espírito, essa mesma unção que estava em Daniel. Um espírito de quê? Nossa, poucos sabem isso aqui. Espírito de quê? Alguém sabe? Fale alto. Amém. Melhorou um pouquinho. Ficaram tímidos, né? Mas é um espírito de excelência. Querido irmão e querida irmã, você é excelente no que você está fazendo. Isso honra a Deus, irmãos. Irmão, não pense que isso é coisa mundana. Não, eu vou só preocupar em ler a Bíblia, em orar. Sim, amém, mas essa leitura da Bíblia e oração tem que refletir lá no seu trabalho. Naquilo que você faz, naquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Faça o seu melhor. Busque fazer o seu melhor. Deus é quem nos dá a capacidade. Você acredita nisso? Que Deus é que te dá a capacidade? Estou olhando para o irmão ali, ele me contou uma história. Não vou falar o nome dele não, mas ele me contou uma história bonita. Não sabia se programar os computadores, precisava de grana, arrumou um emprego, mas aí o que faz? Vou pedir ao Senhor, e Deus deu capacidade e fez o melhor. Queridos irmãos, você e eu que somos cristãos, nós temos alguém habitando em nós
que sabe todas as coisas, muito melhor do que qualquer profissional, é o Espírito Santo. Você já pediu a Deus para te ensinar a fazer o que você está fazendo? Quantas vezes no meu trabalho eu não sabia o que fazer, mas eu orava ao Senhor, e pedia: Senhor, eu não sei como fazer isso, Senhor, traga uma solução, me dê uma ideia criativa. Sabe o que acontecia? Acontecia o melhor. Façam isso, Deus dá a capacitação. Em Êxodo 36, versículo 1 e 2 está dizendo: e todo homem hábil a quem o Senhor der habilidade e inteligência para saberem fazer a obra. Quando foram fazer a obra do tabernáculo, está dizendo que Deus deu habilidade e inteligência. Querido, se você precisa no seu trabalho, peça a Deus, seja ousado. Os jovens que estão aqui, estou vendo alguns jovens aqui, façam isso. Busque o Senhor, se dedique, tenha excelência. Você estará honrando ao Senhor fazendo isso. E Deus falou para o profeta, através de um profeta, falou para o sacerdote Eli: eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão desmerecidos. Grave bem essa palavra. Pode repetir comigo, se você quer ser abençoado e creia nessa palavra. Diga aí: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão desmerecidos. Você quer ser honrado ou desmerecido pelo Senhor, irmão? Você quer ser honrado ou desmerecido? Honre então ao Senhor. Uma das formas do trabalho é que você faça isso, faça para o Senhor. Que você busque ter excelência naquilo que faz. Faça o seu melhor. Cada um de nós recebeu algum talento de Deus, não é isso? A parábola dos talentos, nós achamos que aqueles talentos são só dons espirituais. Não, irmãos, é toda habilidade que Deus colocou nas suas mãos. É um talento. Você já viu que às vezes alguém faz uma comida, o mesmo produto, né? Fica mais ou menos, mas tem um, chega lá, é o mesmo arroz, é o mesmo feijão, o mesmo sal. Mas é muito bom comer aquele feijãozinho, né? Por quê? É uma habilidade, é um talento. E nós precisamos honrar o Senhor com aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Não desassocie vida espiritual, irmãos, dá uma expressão prática no nosso dia a dia, não. Fazer o nosso melhor como para o Senhor. Já falei isso, mas deixe-me enfatizar mais um pouquinho para você. Tudo o que fizermos, façamos de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o conforme as suas forças. Faça conforme as suas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Faça conforme as suas forças, ou seja, faça o seu melhor. Queridos, os irmãos, principalmente os chamados puritanos, eles tinham uma coisa que eu acho muito apropriada. Eles tinham o trabalho secular, que a gente chama de secular, que não é secular. O teu trabalho é a sua vida que Deus te dá, é aquilo que Deus te dá, mas os irmãos, eles entendiam o trabalho como uma forma de adoração ao Senhor. E eles ensinavam isso e praticavam isso. Um jovem, ele converteu ao Senhor e ele era sapateiro. E ele era conterrâneo de Lutero. Então ele chegou para Lutero, entusiasmado, e falou: o que eu posso fazer para servir a Deus, para crescer, né, no serviço ao Senhor, etc. Sabe o que Martinho Lutero respondeu para ele?
que você faz? Eu sou sapateiro. Faça o melhor sapato que você puder e cobre um preço justo. O que você acha? Servir o Senhor assim. Faça o melhor sapato que você puder. E o quê? Seja avarento? Seja injusto? Não. Cobre um preço justo. Isso glorifica o Senhor, irmãos. Isso honra o Senhor. E quando você honra o Senhor, o que nós falamos? Que Deus vai o quê? Nos honrar. Queridos irmãos, às vezes nós queremos ser honrados pelos homens, mas a honra que importa é do Senhor. Coloque isso no seu coração. É a honra de Deus que importa. Por isso está falando, não vamos fazer para os homens, nós vamos fazer para o Senhor. Deus é quem nos prospera no caminho do nosso trabalho. Deus é quem nos prospera. Lembram de José? Diz Gênesis 39, versículo 2. Eu gosto muito dessa história de José. E lá diz: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Querido irmão, Deus quer prosperar o seu trabalho, para que você o honre também. Não é para que você se torne avarento, não é para que o trabalho tenha o primeiro lugar na sua vida. Já vimos, o coração primeiro tem que estar, é a primeira chave, o coração tem que estar correto, lembra? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, e as outras coisas serão acrescentadas. Mas nesse acréscimo, nesse acrescentamento, o Senhor pode tornar o seu caminho próspero, como Ele fez com José. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Olha, eu era jovem, quantas vezes eu já orei essa palavra ao Senhor. Senhor, eu quero estar nas tuas mãos. É o Senhor que pode prosperar o caminho de cada um de nós. Não é o homem, não é a sua sabedoria, mas é o Senhor. Tudo que você fizer, que Deus prospere. Tudo, isso vai nas pequenas e nas grandes coisas. Eu gosto, às vezes, de observar assim. E às vezes você observa coisas simples, né? Você vai na casa de alguém, você observa como a pessoa, ela faz as coisas. Qual o capricho, o zelo nas suas coisas. Não estou falando de coisas ricas e requintadas, mas você vê a diferença e o zelo. É Deus fazendo prosperar o caminho daquelas pessoas. Em coisas simples. É claro que também tem coisas que são grandes aos olhos dos homens e Deus também faz prosperar. Mas esse é um exemplo para nós. Deus é quem nos faz prosperar. Para a bênção nossa e para a bênção dos outros. Vocês se lembram que a palavra do Senhor fala que a casa de Potifar, ela foi abençoada por causa de quem? De José. Você é para ser bênção onde você estiver, no seu trabalho, é para que a sua empresa, onde você estiver, seja abençoado. Se você é dono do negócio, você está ali para que aquele negócio seja uma bênção para as famílias que estão ali, e os seus clientes, e para quem vai usar daquele seu serviço. Queridos, eu espero que a mentalidade nossa seja completamente mudada, que seja uma mentalidade segundo a palavra de Deus, que a nossa mente seja renovada nesta questão. Infelizmente, como eu falei domingo passado, não, né, na reunião passada, nós ensinamos muito pouco isso. Eu talvez seja culpado, porque eu sou um dos irmãos que está ensinando. Mas você está tendo a oportunidade de ouvir isso hoje. Que você se apegue a essas verdades. No nosso trabalho, naquilo que Deus nos deu como provisão, seja como empregado, ou seja como empregador, seja no seu negócio próprio, seja como autônomo, seja como for, lance fora toda a preguiça e seja diligente. Queridos irmãos, eu quero dizer para vocês, já vi muito irmão e irmã preguiçosos. Isso é muito triste.
principalmente para o varão, que é o provedor da casa, que deve buscar ser o provedor, e ele não quer trabalhar. Provérbios 6 diz, vai ter com a formiga, quem? Quando eu era criança, os meus filhos eram pequenininhos, criança, tinha uma banda que gravou a música, vai ter com a formiga preguiçosa. A gente colocava lá, eles ficavam cantando isso o dia inteiro. Vai ter com a formiga preguiçosa, né? Vai ter com a formiga preguiçosa. Considera os seus caminhos, seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, ou seja, ninguém está ali cutucando ela para trabalhar, né? Nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega junta o mantimento. Queridos irmãos, tem momento que você precisa fazer isso. O momento das vacas gordas lá de José, lembra? O momento da fartura, o que tem que fazer? Aprenda com José, qual a lição que José nos deu? O que ele fazia lá? Olha, vai vir agora 7 anos de grande abundância. O que você faz abundância? Você come toda a semente. 2 Coríntios 9, nós lemos isso na vez passada, né? Deus dá semente ao que semeia e pão para comer. Deus te deu essas duas coisas. O que você faz com pão? Você come. Mas o que você faz com a semente? Você vai comer também a semente? Não, você tem que plantar para ter mais. E a plantio que Paulo fala lá da semente é a generosidade. E está dizendo aqui então, olha, você ajunta. José, ele fazia o que lá? Armazenou e ele separava quantos por cento para guardar? E ajuda dos universitários aí, quantos por cento? Irmãos, que isso? Oh? Não, 20%, 1/5. Meus irmãos, que isso? Não sabe essa história de José? Então hoje você vai ler essa história de José em casa, vai me prometer isso. E você vai seguir a sabedoria de José, que foi dada por Deus. Ele separava 20% para quê? Para reserva. É a formiga aqui, olha, a formiga. Ó, preguiçoso, até quando ficarás deitado, né? Aliás, voltando aqui. No estio prepara o seu pão e na cega junta o mantimento. Faz isso no momento bom, para quê? Porque vai ter hora que não vai ter. Sempre que você tiver abundância, você tem que guardar. Você não pode comer toda a sua semente. José guardava 20%. Daqui a pouquinho vamos falar sobre dívida. Às vezes somos assim porque gastamos tudo na abundância e depois vem a seca e aí? Aí ficamos devendo. O que não é uma coisa que honra o Senhor. Lança fora a preguiça e seja diligente. 2 Tessalonicenses 3,10 vai dizer, porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, prepara um banquete para ele. É isso que está dizendo a palavra de Deus? Oi? Quem não trabalha, não coma. Mas sabe o que a gente faz? A gente às vezes é muito bonzinho, mais bonzinho do que o Senhor, e a gente fica lá dando alimento para o preguiçoso, né? Queridos irmãos, eu estou falando de uma forma um pouco brincalhona, mas é para a gente entender isso, sabe? Isso é a palavra de Deus, irmãos. Paulo está falando que muitos viviam desordenados. A esses, Paulo está falando, olha, que trabalhe com as suas próprias mãos e vá acudir o necessitado. Que cada um leve as suas cargas. É claro que na necessidade nós devemos levar as cargas uns dos outros. Só porque tem alguns que eles estão sempre jogando a carga dele para os outros. E eu e você precisamos ter amor com essas pessoas. A única cura que a palavra de Deus fala para o preguiçoso, sabe qual é? Deixa ele passar fome. É duro isso, né? Mas é a única cura para o preguiçoso. Quantos irmãos às vezes estão desordenados no meio da assembleia? E nós precisamos ajudá-los. Não pode.
Você vai atender uma vez, vai atender duas, mas se você vê que não está querendo trabalhar, então você precisa ser sério. Hoje está a facilidade, né? Tem Pix, né? Ô irmão, manda um Pix aí para mim, né? Manda aí um Pix de oferta de amor para mim. Mas ele não quer trabalhar. E às vezes quando você dá um trabalho para ele, não, isso não, que isso, irmão? Isso é humilhação, né? Irmão, você tem que ir onde Deus abriu uma porta para você. Às vezes é aquele emprego que você tem naquele momento, pode não ser o melhor, mas é ele. Faça o seu melhor ali, faça para o Senhor e Deus vai te honrar e Deus vai te prosperar e vai colocar talvez em outro melhor. Seja diligente. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios. Provérbios 10, 4. O que trabalha com mão remissa, com mão preguiçosa, empobrece. Mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Eu nunca vi irmãos que são diligentes, e mesmo não irmãos, pessoas que não são cristãs. Nunca vi um diligente não prosperar no trabalho dele. Eu não vi ainda. Você me apresenta. Pode ter tido problemas porque foi desonesto, outras coisas. Mas se ele é uma pessoa correta e ele é diligente, prospera. Essa é a lei, é um princípio do reino de Deus, irmãos. Provérbios 12, 24. A mão diligente dominará, mas a remissa, a preguiçosa, será sujeita a trabalhos forçados. O preguiçoso, no final, ele vai sofrer muito. O preguiçoso não amassará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Provérbios 12, 27. O bem precioso de alguém é ser ele diligente. Isso em tudo, irmãos, no seu trabalho. Você é diligente em oração, você é diligente em ler a palavra de Deus, você é diligente em fazer as coisas que você crê que Deus te chamou para fazer. Seja diligente. O que é ser diligente? Talvez a gente possa melhorar aqui o entendimento, né? É que você é cuidadoso, que você é atento, você é zeloso, você sempre está pronto, você faz com esmero, com dedicação. Diligência. Então essa terceira chave para honrarmos o Senhor, honrarmos ao Senhor com o nosso trabalho. Honrarmos ao Senhor com o nosso trabalho. Guarde bem isso, essa é uma chave importante. A quarta chave que eu quero passar para você é: a ninguém deveis nada, não devam nada a ninguém. Aqui talvez muitos de nós precisam fazer uma indagação de uma boa consciência, né? Por que nós estamos endividados? Por que nós entramos em dívidas? Tem situações, irmãos, tem situações que, é claro, algumas coisas fora do controle acontecem, situações acontecem que não tem como. Mas nós precisamos ter isso no nosso coração. Nós precisamos ter esse desejo e esse alvo de, olha, eu não vou entrar em dívidas. Hoje, com o crédito do jeito que está, 10 vezes, né? Eu lembro, não sei se existe ainda, mas a Casa Bahia, tudo era 10 vezes, né? Você chegava lá, se chegasse lá, não, eu quero à vista, quero um desconto. Não, 10 vezes, não tem. Oi? 24 vezes. Ficar 24 meses na dívida, como escravo da dívida, hein? Que maravilha, né? Irmãos, misericórdia, né? Às vezes é necessário, às vezes você está fazendo um investimento no seu trabalho, você compra um equipamento, né? Às vezes é sua casa de morar, em vez de você pagar aluguel, você está lá pagando o financiamento. Tudo bem, algumas coisas justificam. Mas o que justifica você comprar uma TV? Saiu uma TV agora de 100 polegadas, nem sei se tem, mas sei lá. E você, não, eu quero aquela telona na minha casa. E se você vai lá e compra em 24 vezes. Deixa eu dar um depoimento aqui, eu acho, da minha mãe, na realidade.
A minha mãe é uma excelente administradora do lar. Ela nunca estudou, nunca teve faculdade, mas ela sabe administrar bem. E com a grana que ela ganha da aposentadoria, mais alguma ajuda, você vai na casa dela, é tudo um primor. Ela tem tudo que ela quer. Casa arrumada, melhor televisão, tem a mesa bonita, tem tudo arrumado. Você vai lá, os netos vão lá, sempre tem uma comida, uma coisa gostosa. Mas ela não ganha muito. Mas ela sabe administrar. Eu estou falando desse negócio de dívida porque ela nunca fez dívida. Ela não, eu vou juntar e quero ir lá comprar à vista, porque eu ainda ganho um desconto ainda. Eu nunca quero ficar devendo nada. Não é um bom exemplo a ser seguido? Queridos, deixa eu falar uma coisa séria para você. Sabe o que Deuteronômio nos indica? Que dívida é... Deixa eu fazer uma pergunta para ver se vocês estão sabendo responder. Dívida é uma bênção ou maldição? Oi? Será que você está debaixo dessa maldição no momento? É uma maldição, irmãos. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Isso é bênção de Deus, o contrário é maldição. Queridos irmãos, por que fazer dívida? Você não sabe nos 24 meses se você vai estar vivo 24 meses, né? Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Queridos, a gente não sabe. Você pode talvez estar me perguntando, irmão Billy, eu realmente estou na dívida. Nós vamos falar daqui a pouquinho como é que você tem que resolver isso. Mas como eu faço para não entrar? Eu quero vigiar e não entrar na dívida. Primeira coisa de tudo, pratique a generosidade. Por que praticar a generosidade? Porque a promessa de Deus para a generosidade é que vai acontecer o que com você, irmãos? Oi? Prospera. Mas, segundo a palavra que Deus deu a Paulo, em 2 Coríntios capítulo 9, você terá ampla suficiência, se você for generoso, se você semear a generosidade. Irmãos, isso aqui não é palavra do irmão Billy não, tá? Isso aqui é a palavra do Senhor. Queridos, eu vejo tantas pessoas com tantos problemas que não precisariam ter entrado nos problemas, porque não seguiram os princípios de Deus. Pratique a generosidade. A primeira coisa é para você ficar livre, não entrar em dívida. Segundo, vou falar um negócio aqui extremamente complexo. Gaste menos do que você ganha. Meu Deus, mas eu não ganho nem suficiente, né? Às vezes sim, pode estar no aperto sim, irmão. Às vezes por um tempo a gente pode passar por essa situação. É uma prova, mas lembre-se, Tiago fala, tende alegria, meus irmãos, pelo passardes por vai passar. Você não vai ficar lá, porque se você está sendo generoso, se você está honrando o Senhor nessa questão de finanças, Deus vai te honrar. Você não vai ficar nessa situação. Mas o que acontece que nós não observamos uma regra básica. Você não pode gastar mais do que ganha. Isso para uma empresa, para uma nação, para você individualmente, não pode. A prestação geralmente é o quê? Eu não tenho condição de comprar agora, o que eu faço? Eu vou gastar mais do que eu estou ganhando, então eu jogo para frente. Queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa, né? Você já sabe disso, mas deixa eu falar, sem falar de maneira técnica aqui, mas juros é um problema seríssimo, é uma maldição, sabia?
E juros sobre juros. Daqui a pouco você já foi, o negócio já foi. Né? Cartão de crédito, um absurdo, né? O que se cobra de juros? Não, fique dentro do seu orçamento. Faça um orçamento e fica dentro dele. É melhor você se privar de algumas coisas agora e viver o que? Em paz, e dormir em paz, irmãos. Ou não? Eu estou falando coisas tão básicas aqui, mas eu vou falar assim mesmo, não tem problema, né? Mas às vezes nós precisamos ouvir essas coisas básicas. Você não deve ceder aos desejos. Não ceda aos seus desejos. Se o seu orçamento não permite, não ceda. É claro que alguns têm uma condição financeira boa e pode fazer certas coisas, mas você não faça simplesmente por desejo, se o seu orçamento não permite. O mundo, né, nos guia a ser consumistas. O mundo define as prioridades pelos desejos, mas você, como filho de Deus, você não pode definir as suas prioridades nessa questão material pelos seus desejos. Você deve definir as suas prioridades pelas suas necessidades. Lembra que na vez passada eu dei um exemplo, as irmãs falaram, quero comprar uma bolsa. Você pode comprar uma bolsa bonita e tal, mas não precisa ser uma Louis Vuitton, que é 60 mil reais. Estou exagerando aqui para mostrar o exemplo, né? Mas às vezes para você, R$1.000 já é muito, R$500 é muito. Compre aqui se for necessária. Para sair da dívida, para não entrar nela, aliás, né? Faça reservas. Já demos exemplo aqui de José. Já demos exemplo da formiga. A minha mãe, eu não sei como é que ela fazia, mas ela sempre guardava lá um dinheirinho. Ela ainda faz isso. Eu não sei. Era pouco, irmãos, não é muito. Me vem à mente aqui algumas irmãs que a gente conviveu muitos anos, onde eu morava na cidade de Macaé. Ganhava provavelmente aposentadoria, deve ser o salário mínimo, mas nunca faltou nada para essas irmãs. Tudo arrumadinho, tudo certo, tudo. Não devia ninguém, não dava mau testemunho. Porque Deus dava graça. Você precisa fazer isso. Faça como a formiga. No estio ela prepara o pão, na cega, e então ela junta o mantimento. No momento que tem a fartura, não coma a sua semente, né? Plante e mais, reserva, faça uma reserva. Não é errado poupar, irmãos. Você tem que ter uma reserva lá para o momento de crise, não é? Quatro, aprenda a viver contente. Quarta coisa para você não entrar nas dívidas, aprenda a viver contente. Paulo diz em 1 Timóteo 6,8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos o quê? Contentes. Talvez nós só vamos valorizar, irmãos, uma vestimenta se a gente passar pela necessidade de nudez, né? Você só vai valorizar o comer, e o comer de maneira simples, se você passar fome. Mas Paulo está dizendo, olha, se você já tem o sustento e com que vestir, esteja contente. Esse contente de Paulo aqui, não é que você vai ficar ali acomodado, né? Esteja acomodado. Paulo não falou acomodado. Ele falou o quê? Contente. É que você está feliz naquela situação que Deus está colocando você naquele momento. Você está tranquilo no Senhor. Paulo diz, olha, eu sei viver, né, na abundância, na escassez. Eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Olha o que Paulo está dizendo para nós. Eu aprendi. Ou seja, é algo que você aprende. Você precisa aprender. Você precisa pedir o Espírito Santo para te ajudar. Eu quero aprender isso. Quando o nosso coração
Como nós falamos na primeira vez, né, nós falamos na reunião passada, quando o nosso coração é dominado por mamon, todo desejo mundano virá, irmãos, com relação a essa área financeira. Quando o mamon é que está governando, nós vamos tomar decisões muito erradas. E vai nos levar a essa prisão da dívida. Mas Paulo está dizendo, olha, aprendi a viver contente em toda situação. Que Deus nos ajude nisso. Não fique se comparando com os outros. A pior coisa que tem em tudo é a gente ficar se comparando. Paulo diz isso até espiritualmente, né? Alguns ministros ficavam se comparando uns com os outros. Não faça isso. Você é você diante de Deus. E você tem uma situação financeira, é a sua. Não fique comparando com os outros. Sirva ao Senhor, faça para a glória dEle, honra o Senhor, e Ele vai cuidar de você. Não faça as coisas para os homens, irmãos. Faça para o Senhor. Quinto, para você não entrar em dívidas, estabeleça corretamente as suas prioridades. Eu já disse isso, as nossas prioridades precisam ser definidas pelas nossas necessidades e não pelos nossos desejos. Isso tem que ser conversado bem entre marido e mulher. Às vezes é o marido que está lá colocando como prioridade desejos. Eu quero aquele carro do último tipo, eu quero trocar o carro, eu quero trocar a moto, eu quero isso, eu quero aquilo. Ou às vezes são as esposas, né? Eu quero esse tipo de roupa, eu quero ir naquela festa assim assado de casamento, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Não é? Precisam os dois estarem diante do Senhor, definindo as prioridades pelas necessidades e não pelos seus desejos. Para você não entrar em dívidas e até mesmo para sair delas, considere uma coisa importante. Mude o seu estilo de vida. Às vezes você está vivendo num padrão que não é o seu, meu irmão. Que não é o seu, minha irmã. Não há vergonha nenhuma, irmão. Você tem que viver com dignidade naquele padrão que o qual você está no momento. Que Deus te deu uma forma de ser suprido. Graças a Deus a ser suprido, mas você vai honrar e você vai buscar excelência, vai honrar o Senhor no seu trabalho e Deus vai fazer prosperar o seu caminho. Mas considere mudar o seu estilo. Olha só, existe um movimento no mundo, há uns anos atrás que começou, não são de cristãos, mas eu acho muito apropriado. Um movimento chamado minimalista. Em resumo seria assim, menos é mais. E essas pessoas começaram a desfazer, não quero muitas roupas, não quero muitos pares de sapato, eu não quero isso, não quero aquilo, porque eles deixaram o excesso de lado. Elas querem viver apenas com aquilo que é suficiente. Por quê? Porque isso vai livrar essas pessoas do estresse, da agonia de ter que manter tudo isso. Não são cristãos, é um movimento não cristão, não é cristão. Mas eles estão falando, vou viver com o mínimo. Você já viu que é assim mesmo? Em quantas roupas nós vivemos, né? Em quantos pares de sapatos são suficientes para nós? Às vezes alguns, né? Principalmente hoje, na era Instagram, as mulheres gostam de mostrar aquelas prateleiras, as fotos dos sapatos, dos vestidos, né? Ainda se vangloriam, né? Minha irmã, eu não estou falando isso para você, mas se você está fazendo isso, baixa a bola aí, para que isso? Os homens, né, fotinhos, né, do carro de último tipo, meu irmão. As festas maravilhosas que está vendo que festa que eu dei? Irmão, você está fazendo isso para os outros verem. Talvez esse estilo de vida é que está te deixando endividado. Não faça isso. Esse estilo de vida minimalista, deixa eu fazer uma recomendação. Adote ele em algumas coisas, se não tudo em algumas coisas. Não responda para mim não, hein? Fica aí só na sua cabeça. Quantos cartões de crédito você tem aí, né? Na sua bolsa, na sua carteira? Que tal você passar tesoura neles, hein? Que tal? Cartão de crédito é o que mais deixa você endividado. Onde já se viu falar 200%, 300% de juros ao ano? Você sabe o que é isso, irmãos?
vai corroer a maldição na sua finança. Não faça isso. Corte, passa a tesoura. Faça uma reavaliação do seu estilo de vida, por favor. Como é que agora, então, eu estou falando para você não entrar na dívida, eu quero falar agora para você sair da dívida. Às vezes as coisas são muito difíceis, irmãos, eu sei disso. Mas você precisa, a primeira coisa que você deve fazer, que você sabe fazer, e se não faz, você deve começar a fazer. Ore a respeito. É ore mesmo, é orar. E primeira coisa, se arrependa porque você está com dívida. Normalmente a dívida foi porque nós não seguimos certos princípios de Deus. É claro que algumas situações são exceções, a gente não queria e entrou. Acontece. Mas se é alguma coisa que você sente que, por esses princípios de Deus que nós estamos falando hoje, você está com dívida, arrependa. Confesse e peça socorro ao Senhor. Primeira coisa que você deve fazer. Segundo, creia na provisão sobrenatural de Deus. Você está arrependido de coração? Você quer consertar com Deus? Então espere que Deus pode fazer um suprimento sobrenatural na sua vida. Mas você tem que estar decidido a estar correto. Deus pode prover. Você vai ver isso em várias formas, né? Sobrenaturalmente Deus traz provisão. Eles foram lá cobrar o imposto para Pedro, né? Foi cobrar o imposto para Pedro e também do Senhor, e Pedro, não, nós pagamos, e não tinha dinheiro para pagar o imposto. O que Jesus falou? Vocês lembram do que aconteceu essa história? Como é que Pedro pagou o imposto dele e de Jesus? Sobrenaturalmente, Jesus falou, vai lá pescar. Sobrenaturalmente tinha um peixe lá que tinha o dinheiro. Aquela mulher que perdeu também o seu marido, era um dos profetas. Deus sobrenaturalmente trouxe provisão para ela. Vai lá, traga vasilhas. Ela só tinha uma botijinha de azeite em casa, mas vai lá, pega vasilhas emprestadas aos vizinhos. Então foi, e aquele azeite foi multiplicado. Queridos irmãos, creia no sobrenatural também de Deus. Mas não é para você ficar preguiçoso, para você ficar acomodado, para você não ser diligente, mas para você mudar, corrigir a sua vida. Deus pode fazer coisas sobrenaturais. De onde você menos espera. Peça sabedoria a Deus. Você está endividado? Peça sabedoria a Deus. Se porém alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela será concedida. Deus não vai reprovar você. Se você sentiu que errou, confesse ao Senhor, Senhor, eu fiz besteira. Senhor, me socorra. Peça sabedoria a Deus. Deus vai te dar criatividade. Se você tem negócio, Deus vai dar-te a criatividade. Deus vai fazer algo. Honra o Senhor no seu trabalho. Talvez é uma promoção que virá. Alguma coisa vai acontecer. Busque conselhos. Precisam se aconselhar para sair de dívida. Aqui eu quero dizer primeira coisa, os casados se aconselhem mutuamente. Muitas irmãs não falam com os esposos o que está acontecendo e vice-versa. Às vezes vamos aconselhar alguém, e já aconteceu comigo, então o marido lá vem, fala e tal, está devendo e tal. E quando vamos ver as claras situações da transparência entre marido e mulher, a esposa nem estava sabendo. Não pode ser assim, irmãos. Precisa ter uma vida comum, né? Diz a palavra de Deus. Se aconselhe mutuamente para não entrar nessa situação. A palavra do Senhor diz, não havendo sábia direção cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Se aconselhe. Você está numa situação difícil, se aconselhe com pessoas sábias, idôneas.
Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Provérbios 15, 22. Se aconselhe, veja o que pode ser feito. Quinto lugar, o que eu vou fazer para sair da dívida? Faça os cortes necessários. Às vezes você tem que cortar no osso. Você tem que tirar. Mas é a saída. Não fique com peninha de você, porque vai ser pior para você. Corte, irmãos. É mais ou menos o que aconteceu com Paulo. Lembra lá, Atos 27, eles estavam dentro de um navio. Para eles se salvarem, o que eles tiveram que fazer? Jogaram toda a carga fora. E o navio se perdeu, mas as vidas foram salvas. Você às vezes precisa fazer cortes drásticos. Veja aí as coisas que você está fazendo que estão te dando dívida. Tem coisa que é só dívida. Você não precisa, às vezes. Faça um corte. Olha, é impressionante como que no momento da crise, às vezes nós conseguimos ser criativos. Isso vale para a sua vida pessoal e vale para uma empresa. Eu trabalhei em empresas que já passaram por problemas financeiros de recuperação judicial, estavam falindo, e naquele momento, então, é impressionante como que você consegue cortar tantas coisas que você antes achava que eram necessárias, mas não eram necessárias. Assim também na sua vida, irmão. Sexto, se você está com dívida, fale com os seus credores. Fale com aquelas pessoas que você está devendo. Não dê o mau testemunho. Fale com eles, fale da sua situação, dê satisfação. Mostre que você está empenhado. Aquela parábola daquele servo que devia 10.000 talentos para o senhor dele. Ele não podia pagar, ele chegou lá para o senhor dele e começou a pediu misericórdia. Aquele senhor lá, aquele homem, teve misericórdia dele e perdoou a dívida dele. Só que ele depois não quis perdoar do conservo dele, que era um negocinho pequenininho, né? Converse com seus credores. No trabalho, por exemplo, né, como eu citei, em empresas que estavam em recuperação judicial, dívidas enormes, mas você chega com seus credores e você mostra a sua situação e é feito um refinanciamento daquilo, de uma forma que vai ser possível pagar. Às vezes você não consegue, porque você pediu emprestado para um irmão, principalmente entre irmãos, que não briguem, que não fiquem inimizados porque pediu emprestado e outro está devendo, né? Não deveria ter pedido emprestado se não fosse uma plena necessidade. Mas se pediu, agora tem que acertar. Vá lá falar com o irmão, com a irmã. Olha, eu não estou conseguindo, eu não consigo pagar, mas vamos ver uma forma. Divide lá aquilo lá. Você não gosta das 24 prestações, vai lá e faça. Para pagar a dívida. Na realidade, irmãos, nós não deveríamos pedir emprestado, mas às vezes é necessário. Só faça isso, só pegue emprestado quando for realmente necessário, irmãos. Não para fazer alguma coisa que seja um desejo seu. Não faça isso. E você que está emprestando para ajudar o irmão, diga assim, tá bom, irmão, quando é que você vai me pagar? Estabeleça um prazo. Porque aquele irmão não pode ficar na dívida. Se ele está na dívida, ele está no pecado. Ou não? A ninguém deveis nada, exceto amor. Essa é a palavra de Deus. Olha, tá bom, você está vendo? Como é que você vai conseguir pagar, irmão? Ou então, às vezes, tem situações que é perdão, a pessoa não vai pagar, não vai conseguir pagar aquilo. Por isso que Paulo fala, né? Não leve um outro irmão no juízo. Lá em Corinto, o que estava acontecendo? Eles estavam levando uns aos outros na justiça. Alguém provavelmente estava devendo para ele, não pagava, mas o que ele fez? Para receber, não vou te levar na justiça. Paulo fala assim, olha, então é melhor você sofrer no dano. Né? Mas o que eu quero dizer é, se você tem dívidas, você vai conversar, vai lá no banco, vai negociar, pega alguém que entenda de finanças para te ajudar, pessoa idônea, se aconselha, vai lá, converse, às vezes você tem um desconto, se é um irmão, vai lá, dá satisfação para ele.
Acerte, busque acertar, seja diligente, não dê sossego a você mesmo. Enquanto você não acertar a situação, fica livre. A Bíblia fala que aquele que empresta, que toma emprestado, ele fica escravo de quem emprestou. É uma escravidão, irmãos. Vamos repetir comigo? A ninguém deveis nada, exceto o amor. Mais uma vez. A ninguém deveis nada, exceto o amor. A quinta chave para nós: integridade nas finanças. Lucas capítulo 16, 10 diz assim: quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se você é fiel no pouco, você é fiel no muito. Há algumas coisas que nós precisamos ser íntegros. Por exemplo, algumas coisas que eu quero citar para você. Talvez isso não tenha acontecido com você, mas graças a Deus então que não tenha acontecido, mas fique vigilante para que não aconteça. A primeira delas é suborno. Propina, suborno, propina. Que Deus nos livre disso, mas a gente é muito tentado a fazer isso, e as pessoas querem fazer com você. Quem trabalha em serviço público, às vezes é terrível. Existem vários versículos na palavra falando sobre essa questão. O suborno, o que ele faz, irmãos? O suborno é para perverter a justiça. Então, nós precisamos estar atento a isso. Êxodo 23, 8 diz: também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Deus não aceita suborno, Deuteronômio 10, 17. Com relação, aqui está dizendo aos filhos, de Samuel: seus filhos, porém, não andaram em seus caminhos, mas se desviaram após ganho desonesto, e aceitaram subornos e perverteram a justiça. 1 Samuel 8, 3. Irmãos, isso aqui, quem está em pé, cuide para que não caia. Isso desonra o Senhor. Aqueles que me desprezam serão, o que Deus disse? Desmerecidos. Mas os que me honram, eu honrarei. Provérbios 17, 8 diz: pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá, e para onde quer que se volte terá o seu proveito. O proveito é o quê? Subornar a justiça, é inverter a situação. O perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. Provérbios 17, 23. A opressão enlouquece o sábio, e o suborno corrompe o coração. Eclesiastes 7, 7. Que Deus nos livre, e vamos estar vigilantes nessa questão. A outra questão de integridade é a cobiça, que você não deve cobiçar. Isso é um mandamento, um dos 10 mandamentos. Mas você tem a lei de Cristo em você, você está abaixo da lei, mas você não deve caminhar nessa direção. Deus não se opõe, queridos irmãos, que você tenha dinheiro, que você tenha prosperidade. Deus não se opõe a isso. Mas você tem que ter o coração correto. Mas Deus se opõe ao ganancioso. A avareza é algo terrível. E a cobiça, às vezes o avarento, ele começa a cobiçar. Queridos irmãos, cuidado aí, com a cobiça. Isso pode perverter o seu coração e não te colocar a honrar ao Senhor sendo íntegro nessa questão das finanças. Um avarento, se o coração é avarento, se Mamon está lá, ele vai acabar cobiçando. E a cobiça leva a uma outra coisa terrível, que é o roubo. E não seja apressado, meus irmãos, porque eu já lidei com muita gente, e muitos cristãos roubaram. Roubaram a empresa do meu pai, me roubaram já.
Queridos, isso é triste dizer, mas que Deus nos ajude. E integridade está relacionada também a não enganarmos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará iniquidade, em cujo espírito não há engano. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar engano. Quantas vezes nós vendemos nosso trabalho como o melhor do mundo, né? Às vezes vai vender um carro, né? Vai fazer uma troca. Nossa, você, né? Esconde, você engana, você esconde, né? Esconde os problemas porque você, né, quer que a pessoa compre, né, gato por lebre, né? Queridos irmãos, Deus está vendo tudo, né? Não tem como isso passar em branco, né? Nós não estamos honrando o Senhor dessa forma. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa, com engano, é vaidade. Olha o que diz Provérbios: laço mortal. Laço mortal. Vivermos íntegros nessa área, não sermos também desonestos. Tem um personagem na Bíblia muito esperto, né? Que ele foi grandemente abençoado por Deus, mas a vida dele no início foi de muita esperteza. É um dos patriarcas. Quem foi ele, né? Jacó. Ele começou já querendo brigar com o irmão dele, segurando no calcanhar do irmão dele, mas quando chegou naquela hora, ele enganou seu pai, enganou seu irmão para tomar a bênção. Ele buscou uma coisa certa, mas de um modo errado. Ele era um enganador. Mas você viu como é que foi a jornada de Jacó? Ele teve uma jornada leve depois, né? Quando ele chegou lá, na terra do tio dele, foi tranquilo, né? Não. Ele encontrou um Jacó potencializado lá, que era o seu sogro, e enganou ele. O próprio Jacó, ele fala isso: o seu pai me enganou, por 10 vezes mudou meu salário. O enganador só vai encontrar engano pela frente, irmãos. É laço mortal, isso a palavra de Deus diz. Desonesto, enganador. Por fim, se você quer viver na integridade, não roube. Olha, é muito pesado isso que eu vou dizer, mas é a verdade, irmãos. É a palavra de Deus que diz isso. A palavra do Senhor que nos diz isso, é um mandamento. Mas Paulo, no Novo Testamento, vai dizer em Efésios 4, 27, não deis lugar a quem? Ao diabo. E Paulo associa dar lugar ao diabo a quê? Não deis lugar ao diabo. Se você der lugar ao diabo, ele fala logo em seguida: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Dar lugar ao diabo, irmãos, pode levar isso. Às vezes você faz coisas sem pensar, sutil, né? A gente faz. Eu lembro quando eu era criança, jovenzinho, né? Era uma brincadeira, eu com os amigos, a gente saía por uma lanchonete, a diversão era a gente pegar bombom sem a pessoa de lá ver a gente pegando os bombons. Sabe, aquela maldade do engano, do roubo já está dentro do coração humano. As seguradoras têm certas pesquisas nas empresas que elas estatisticamente sabem o seguinte: a afirmação de grande estatística de seguros, tem 5% das pessoas no trabalho que aconteça o que acontecer não vão roubar. Tem 5% das pessoas no trabalho, aconteça o que acontecer, elas vão roubar. Não é terrível isso? E os 90%, você me pergunta? 90% depende da circunstância. Essa é a conclusão. Não é terrível isso, irmãos? Roubo está relacionado ao tempo de trabalho que nós temos, como é que nós trabalhamos, estamos recebendo pelo nosso trabalho, será que a gente está sendo honesto ali, estamos trabalhando mesmo, estamos fazendo aquilo pelo que nos pagaram, estamos fazendo bem feito, nós estamos sendo pagos para fazer bem feito, estamos fazendo. Honre ao Senhor
com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, né? Transbordarão de vinho os teus lagares. Queridos irmãos, essa é a promessa de Deus. Honre o Senhor. Eu dei 5 chaves para você. Eu quero te sugerir que você volte, ouça a primeira mensagem. Essa mensagem está sendo gravada, ouça novamente. Faça o acerto que você tem que fazer na sua vida. Queridos irmãos, aqui no Rio de Janeiro nós precisamos romper com algumas coisas que não foram rompidas ainda. E eu quero conclamar, se você não rompeu na sua vida com certas coisas, você rompa. Que haja um rompimento para que sejamos generosos. Que haja um rompimento para sermos pessoas que busquemos honrar ao Senhor no nosso trabalho. Que haja um rompimento para que a gente veja a prosperidade de Deus nas nossas vidas, para o bem dos outros, para sermos bênçãos para os outros. Que Deus nos ajude. Guarde essas 5 chaves bem guardadas e pratique, no nome de Jesus. Eu quero orar, tive um desejo de orar com você que precisa acertar a situação financeira diante de Deus. E não fique envergonhado não, irmãos, todos nós às vezes temos essa situação. Eu quero que você fique em pé, eu quero orar com você nessa hora. Você viu alguma coisa que não está bem, eu quero melhorar, eu quero colocar. Fique em pé, nós vamos orar. Eu quero orar com você, pedindo a bênção de Deus para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Coloque a sua vida diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus. Ouvimos a Tua palavra, Senhor. Senhor, eu te agradeço pela resposta do coração dos irmãos aqui. E cada irmão está se colocando diante de Ti, Senhor, para corrigir algo que o Senhor falou com eles. Pai, que o poder do Teu Espírito Santo possa mover os irmãos a acertarem aquilo que o Senhor mostrou, que o arrependimento seja real, Senhor. E Senhor, eu oro a Ti para que o Senhor venha agora de maneira sobrenatural, abençoar cada um dos meus irmãos aqui. Abençoe sobrenaturalmente, Senhor, essa vida material dos irmãos, a vida financeira. Senhor, aquilo que está errado, que seja corrigido. Aqueles princípios que estão sendo quebrados, que sejam restaurados na vida de cada irmão e irmã. E Senhor, aquela decisão do coração de honrar ao Senhor, que isso possa acontecer. Senhor, essas 5 chaves para honrarmos a Ti, que seja realidade na vida de cada um dos meus irmãos aqui. A começar na minha vida, mas eu oro a Ti, intercedo para a vida de cada irmão aqui, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa prosperar o caminho de cada irmão e irmã aqui, Senhor. Que a Tua bênção, Senhor, seja sobre cada irmão. Senhor, que haja graça do Senhor na vida de cada um, que haja um rompimento com aquilo que precisa, Senhor, acontecer. No nome de Jesus, nós pedimos isso a Ti, com ações de graças, amém e amém. Amém, irmãos, obrigado.